Começa agora mais um Fala Condomínio, com Leonardo Matos. Um oferecimento de Condo Educa, capacitação condominial 100% online. Aprenda com quem faz acontecer de verdade. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Fala Condomínio. Aqui no nosso podcast falamos sobre o dia a dia do condomínio, falamos sobre a gestão financeira de uma administradora, falamos sobre a convivência entre moradores, e também tivemos hoje a oportunidade de estar conosco, trazer aqui o Joseph Cabral, que atua como síndico profissional e tem uma empresa que está já há mais de 10 anos atuando com isso. Joseph, muito obrigado por ter vindo aqui, aceitado o nosso convite aqui da Il Condo, para poder compartilhar conhecimento com toda essa turma que está aqui nos ouvindo, os moradores, os síndicos, né? Equipe de administração, todo mundo aqui está sedento por conhecimento e você compartilhar é muito legal. Fica à vontade para você poder compartilhar um pouco a sua história e também como que você chegou aqui. Léo, muito obrigado primeiramente pelo convite. Agradeço você, toda a equipe Il Condo aí, por dar esse suporte pra gente. E então, comecei, há 10 anos atrás como síndico morador em um grande condomínio. Legal. Foi meu primeiro desafio em um condomínio de 32 blocos, 512 apartamentos, cara? Onde eu não sabia nada de condomínio, eu era supervisor de departamento pessoal, sabia de pessoas, mas tratar coisas de condomínio não. E recebemos um imóvel, de uma grande construtora aqui da região, da MRV, onde eu entrei inicialmente como um subsíndico, tive a oportunidade ali de acompanhar nos primeiros 6 meses ali o trabalho da síndica e tal. E nesse meio tempo o pessoal não estava agradando o trabalho e eu atuava bastante, nessa área, dando suporte para ela lá. E o pessoal decidiu, na próxima eleição, que eu me candidatasse como síndico e começou por aí, com grandes desafios, sem muito conhecimento, mas sempre em busca aí de aprendizado, que eu acredito que hoje é um ponto inicial aí. Para você ser síndico, você tem que querer aprender todo dia mais e buscar parceiros também, Joseph, e como é que você então beleza, você estava ali no condomínio, quantos blocos? 32 blocos. 32 blocos. 512 apartamentos. É bastante gente para fazer uma reunião de condomínio. Ó, como que você começou como subsíndico? Isso. De onde que veio essa conversa? Você estava numa reunião, daí levantou o braço, como é que foi? Na reunião de implantação da construtora mesmo, da implantação do condomínio, era um subsíndico por bloco, onde a maioria deles trabalhavam, a síndica também, proprietária de um imóvel, também trabalhava, mas ela não morava. Então o fato de eu já morar, acabou de entregar a chave, a gente começou a morar, então acabava que eu estava mais no dia a dia do condomínio do que a própria síndica. Então a gente, pra você ter ideia, nos primeiros 2 meses, nós ficamos 2 meses sem gás no condomínio. No meu entendimento, por uma falta de gestão, hoje eu tenho esse pensamento, lá atrás a gente não tinha. E aí a gente conseguiu dar esse suporte, iniciamos dando todo esse suporte para ela, fazendo o trabalho, e quando eu comecei a perceber, eu já estava sendo mais síndico do que a própria síndica. Foi bem legal, sabe, que eu sempre gostei muito de lidar com pessoas, bater muito papo com as pessoas e tudo, e foi onde tudo começou mesmo. Os moradores começaram a me conhecer, ver que eu estava mais disposto, ver que as coisas estavam acontecendo, porque eu estava à frente de algumas coisas, e foi ali que aconteceu, cara, ali que a gente virou a chave. Eu falei, não, então deixa eu assumir a gestão, entender como é que é. Tinha muita coisa financeira que a gente via que as coisas não andavam como deveria, como a gente gostaria que deveria andar. Mas tipo o quê? Na realidade, por exemplo, fazia o fechamento financeiro, tinha uns recibos sem pé e sem cabeça, às vezes sem uma comprovação fiscal realmente, entendeu? E aí eu comecei a questionar para a própria síndica, que de certa forma eu dava um suporte, porque meu nome também estava à frente daquele negócio, E aí eu falei, poxa, mas por que não tem nota? Por que isso não foi feito dessa forma? Por que foi pago X, sendo que o fulano cobra mais barato? E aí eu comecei a questionar e chegou um determinado momento que ela, não, então não vou abrir mão do cargo, se você quiser você pode ser o síndico. Eu falei, não, então vamos embora. Que interessante. Foi o momento que eu iniciei realmente e tentando ser o mais claro possível com os condôminos, mostrando transparência, que eu acho que é o pontapé, assim, inicial de qualquer condomínio. Sim. Que ali a gente tá trabalhando com sonho. Foi meu primeiro imóvel, eu tinha 20 anos. É isso aí, tinha 21 para 22 anos. Então, assim, é o meu primeiro imóvel, eu não queria que aquele negócio estragasse, como a gente vê hoje no dia a dia de muitos condomínios, cara? Sim, então, assim, a minha preocupação inicial era essa. E aí acabou dando muito certo. Iniciei lá na gestão como síndico morador. Aos poucos, os moradores começaram até a indicar a gente para outros condomínios. Falei, não faça esse trabalho, é só aqui mesmo e tal. Então, peraí, então tinha... eram 32 blocos. Isso. Desses 32 blocos somavam 512 apartamentos. Exato. Você era proprietário de um deles. De um imóvel. Como você comentou, de um imóvel, você comentou que foi o teu primeiro imóvel, um sonho que você Isso. estava construindo ali. E como boa parte dos brasileiros também, quer buscar esse imóvel, esse investimento, esse ativo. E aí aconteceu que você pegou o imóvel recém-entregue
E aí teve uma eleição e teve uma síndica que foi eleita. E aí cada bloco, você estava em um deles, cada bloco teve um subsíndico. Isso. Você começou como um subsíndico. Como subsíndico. Né? Porque também você já estava ali mais no dia a dia. Você trabalhava em outro lugar? Sim, eu era supervisor de departamento pessoal de uma grande transportadora em Contagem. Ah, tá, entendi. E aí você, como subsíndico, então você estava em partes dentro do condomínio e em partes estava trabalhando. Isso, eu tinha mais disponibilidade pelo cargo que eu exercia, né? Então eu tinha mais disponibilidade. Às vezes na hora do almoço sair, voltar um pouco mais tarde, porque estava resolvendo algum problema, receber um fornecedor, fazer orçamentos e tal. E então eu acabava tendo essa disponibilidade maior. Entendi. E aí você conseguiu também construir um relacionamento com os condôminos que estavam ali nos outros blocos também, eu imagino. Porque o que resolve um problema em um bloco, às vezes acaba resolvendo no outro e assim vai. Sim, na maioria das vezes, como a síndica não morava, né? E ela só tinha o imóvel, mas ela não residia no condomínio. Acabou que assim, ela não tinha esse contato direto com os moradores igual tinha. Então isso para mim inclusive foi muito bom, né? Quando a gente começou, porque eu já tinha confiança do pessoal. Então o pessoal já confiava, já sabia, não, pô, deu qualquer problema no condomínio, se a Natália não tava, procura o Joseph. Então eles já sabiam que o Joseph ia pegar e ia resolver o negócio, entendeu? Entendi. E na tua visão de hoje, existem então os síndicos que são orgânicos, que normalmente são aqueles que são moradores, proprietários, e os síndicos profissionais. Na visão que você tem hoje, tem um melhor ou um pior? Como que você vê esses casos? Cara, eu não julgo como melhor ou pior. Eu tenho um pensamento da seguinte situação. Eu tenho condomínios hoje que me pedem proposta, que é síndico orgânico ali, o morador mesmo, que eu chego no condomínio, eu vejo o condomínio super organizado, um condomínio muito bem cuidado, um condomínio com uma boa gestão financeira, eu nem mando proposta, falo, pessoal, vocês vão me desculpar, mas eu não vou conseguir atender a altura do que ele está te entregando. Eu tenho essa humildade de poder falar isso. Perfeito. Né? Mas tem condomínios também que a gente percebe que às vezes por falta de conhecimento, às vezes por negligência, às vezes por irresponsabilidade mesmo do síndico morador, poxa, ele precisa de um síndico profissional. Ele precisa de um cara que sabe da lei, que sabe do Código Civil, que se profissionalizou, que sabe principalmente ali, que eu falo que tem a confiança dos condôminos. Só de hoje, quando você se apresenta como um síndico profissional, você já gera uma certa credibilidade com o seu cliente, né? Mas hoje eu percebo também um déficit muito grande de muito síndico que fala que é profissional e não é. A gente tem percebido isso aí dia a dia, né? Então acaba que o síndico profissional ou o morador, ele vai depender do que a pessoa se dedica. Eu conheço N síndicos moradores que são excepcionais. E o condomínio dos caras bate de 1000 em muito condomínio de síndico profissional. Até em condomínios meus mesmo, às vezes por questão financeira e tal. Cada condomínio tem a sua realidade, né? Mas eu nem julgo se é melhor ou pior o síndico morador do profissional. Mas depende da dedicação do síndico e do conhecimento que ele tem. Perfeito. Que eu falo que é um diferencial hoje no mercado, é você se profissionalizar, você buscar conhecimento, você querer dar o seu melhor ali em prol do sonho do seu cliente. Que ali são sonhos, a gente está trabalhando com sonhos, né? Sim. E na tua visão, hoje a profissão de síndico profissional, ela não é uma profissão que é regulamentada ou né, algo nessa linha. Na tua opinião, o que você acredita que seria o melhor para o futuro desse mercado? Então, a gente tem buscado, inclusive, né, juntamente com o Trem de Síndico, hoje eu faço parte com o Léo Mascarenhas do Trem de Síndico, né, junto com outras pessoas do ramo, que inclusive participou com vocês aqui, a gente busca a profissionalização do mercado, porque isso vai valorizar o mercado. Então, o que a gente tem visto hoje no mercado de dinheiro do condomínio sumindo e etc., às vezes é por não ter essa profissionalização, é por não ter essa regulamentação no mercado. Porque quando você tem a regulamentação, você tem um órgão ali, como se fosse uma OAB, vamos dizer assim, que ele vai te direcionar o que você pode e o que você não pode. Se você saiu fora daquilo ali, meu amigo, tchau, você está fora do mercado. Perfeito. Então, hoje, infelizmente, o que a gente percebe comecei hoje em um condomínio, peguei um prédiozinho, amanhã eu já falo que eu sou síndico profissional e tô lá prestando um serviço que às vezes não é um serviço de síndico profissional, você só tem um nome, você se intitulou síndico profissional. Então, para ser o síndico profissional, eu penso que você tem que buscar conhecimento. Você tem que estar no mercado, você tem que estar no ramo, buscando mesmo conhecimento, aprendizado. E o que eu falo que principalmente hoje que a gente trabalha é com sonho de pessoas. Então, eu falo que assim, o meu cliente hoje, se eu não puder ajudar, eu busco alguém para poder ajudar ele. Porque o meu diferencial é lidar com pessoas. Né? O meu propósito, claro que eu não vou, sem demagogia alguma, eu não vou falar que eu não trabalho por dinheiro. Todo mundo trabalha com a intenção de ter um honorário, de ter um salário. Porém, não é só o salário. O meu propósito hoje é levar o melhor
para casa do meu cliente. Perfeito. É fazer com que o meu cliente se sinta bem, é fazer com que o meu cliente se sinta abraçado, entendeu? Porque se eu não tiver isso, que hoje a maior dificuldade dos gestores de condomínio é lidar com pessoas, cara. Então, assim, a nossa maior dificuldade é lidar com pessoas. Se você não trata bem, se você não tem um bom relacionamento, como que você vai conseguir fazer aquela gestão daquele condomínio? Vai se comprometer, vai gerar credibilidade com o seu cliente? Não tem como. Não vai funcionar, não vai. E você estava comentando que você estava então como subsíndico e aí a síndica não estava conseguindo ter uma gestão que ficasse a contento, né, ali naquele momento, independente da razão. E ela falou, quer saber, Joseph, então, se você quiser, você pode se candidatar e aí teve uma eleição, porque olha que doideira, porque são 512 apartamentos, né? 512 unidades. Só de subsíndico eram 32. Isso. Só de subsíndico já dava uma baita assembleia. Sim, só de subsíndico. É isso aí. Como é que foi isso? Cara, ela de fato, né, quando ela viu que as coisas não estavam acontecendo como ela gostaria e os condôminos também não estavam gostando, ela de fato, ela renunciou ao cargo, né? E na assembleia que ela renunciou, eu me candidatei a síndico já tinha, igual disse, né, a confiança da grande maioria, principalmente dos subsíndicos, que de certa forma ele que discermina aquele ali no bloco individual, né? Sim. Então já tinha aquela confiança dos subsíndicos e aí a partir daquele momento a gente se tornou síndico lá desse condomínio, assim, com aceitação, tanto que eu fiquei lá dessa data, que eu não me recordo, mas a gente ficou por 4 anos e meio na gestão. Nossa. Eu só saí quando eu vendi meu imóvel. E mesmo assim, porque eles já tinham a figura do síndico morador ser melhor do que o síndico profissional. É o que a gente falou, né? Às vezes, cada condomínio tem uma realidade. Então, quando eu decidi vender meu imóvel e comprei uma casa, a gente mudou desse condomínio, eu perguntei pro pessoal, falei, pessoal, se vocês quiserem, hoje eu já atuo como síndico profissional e tudo, se vocês desejarem, eu posso continuar sendo síndico. Mas se for a vontade de vocês, podemos eleger um síndico morador, eu reclino minha proposta, nem faço questão de apresentar para que vocês tenham a experiência de ter um novo síndico. E assim aconteceu. O pessoal preferiu, não, vamos tentar ver como é que vai ser. O síndico da data que eu saí até então é o mesmo síndico. É o mesmo? Olha só. É um cara que hoje é síndico profissional também. Então você vê que a evolução do mercado. Né? Caramba, que legal. E também conseguir passar passar esse bastão é um reflexo de uma boa administração anterior. Sim. Né? Porque, puxa, você foi lá, você já estava fazendo um trabalho que tinha transparência, um trabalho que era legal, um trabalho que, né, tinha um profissionalismo e era de qualidade. Para você passar esse bastão para frente e as coisas elas continuarem fluindo, isso só reforça o quão bacana foi anteriormente. Né? Exatamente. E a pessoa está até hoje, olha. É uma questão que eu falo, Léo, que se a gente tivesse essa tranquilidade com todas as gestões passadas, cara, o condomínio seria uma maravilha. Porque às vezes a gestão, o que eu falo, tem condomínio que eu entro hoje, que a gente fica lá 6 meses, 1 ano, e não dá certo, cara. Não é o meu perfil de cliente. A gente entrou imaginando que fosse, as coisas não aconteceram, e não é porque eu não dei certo naquele condomínio que o Léo não vai dar. Entendeu? E se eu sair, cara, eu dou todo o suporte. Tem condomínio que já tem ano que a gente saiu do condomínio, o síndico ligou, Joseph, estou com dúvida nessa situação, você consegue me dar o suporte? Cara, se eu não puder falar por telefone, eu mando alguém da minha equipe lá dar o suporte necessário, porque esse bastão, ele faz toda a diferença para que a gestão continue de uma forma agradável e principalmente estável. Sim. Porque se eu simplesmente fechei a porta ali, acabou, a partir de hoje não tem mais problema com isso. Então, o que acontece? Eu deixo a porta fechada, primeiramente, que é o que eu não quero. Independente se eu sair bem ou mal do condomínio, eu sempre saio com a porta aberta. Sempre saio ali com condôminos que sabem da nossa qualidade, sabem do nosso profissionalismo. E a pessoa que entrou, ela vai ter todo o suporte que ela precisar. Sim. E isso faz toda a diferença. Isso eu deixo claro assim, a minha maior dificuldade hoje é quando a gente assume um condomínio de uma gestão passada, que na sua maioria os síndicos não passam esse bastão da forma que deveria passar. Nossa. Dar um suporte pra gente, passar de fato toda a documentação do condomínio. Nossa. Hoje a gente assume um condomínio que a gente tem que fazer contato com construtora para conseguir documentos que já foi entregue para a gestão passada. E aí às vezes a construtora, mas já entreguei, aí já gera uma morosidade no processo, atrapalha bem, sabe? E tem vários... Na Yucondô, nós implantamos vários condomínios todos os dias. E uma das maiores dificuldades que nós temos é justamente a parte da documentação, quando um síndico ou uma pessoa, né, da administradora que está querendo fazer uma nova implantação, ela fala, nossa, estou perdendo os cabelos aqui, porque a pessoa ela não conseguiu, por exemplo, a ata assinada do jeitinho que o banco quer abrir a conta, por exemplo. Porque às vezes os bancos eles têm isso, né? Aí o banco ele pede a informação que não pode ser o documento em preto e branco, tem que ser colorido, sabe? Tem uns negócios para poder ter a assinatura do cartório. Cara, o que a
gente ouve de dificuldade e reclamação, né, nessa parte, principalmente documental, isso aí eu falo que assim, escrito, hoje um dos diferenciais nossos é exatamente esse. Quando a gente assume algum condomínio, a gente cria um dossiê desse condomínio, então fica toda a documentação, tudo que eu tive de acesso daquele condomínio, eu digitalizo tudo. A gente tem um aplicativo que a gente coloca todas essas informações no aplicativo, fica tudo disponível. Encerramos a gestão, não vamos dar continuidade, não fomos reeleitos por algum motivo, a gente cede o acesso a essa plataforma durante um período de 6 meses, onde o síndico, né, que foi eleito, ele vai ter acesso a essa plataforma, ela só vai se expirar depois de 6 meses, mas expira para ele ter acesso. Essa documentação ainda fica com a gente. E o físico a gente entrega em mãos, tudo protocolado, tudo direitinho. Então, eu acho que é primordial. Sabe? Essa questão para o condomínio seguir, sabe? E tanto essa parte da documentação, essa passagem de bastão, mas você mencionou um ponto anteriormente que não pode passar despercebido, principalmente para você que está aqui nos ouvindo e está trabalhando nessa parte de gestão de condomínio, síndico profissional ou até mesmo uma administradora, que é a seguinte. Joseph compartilhou aqui agora que eram 512 unidades. Legal. São 512 unidades, são pelo menos 512 pessoas, eu poderia colocar, mesmo que tenha um proprietário de 2, 3 imóveis ali, mas vamos lá, 500 e poucas pessoas. Se você faz um excelente trabalho, da mesma forma como você vendeu aquele imóvel e foi morar em outro, né, essas 500 e poucas pessoas, elas também podem, um belo dia, vender esses imóveis e morar em outros imóveis que também precisam de um síndico. Exato. Cara, são 500 e poucas pessoas promovendo um excelente trabalho e querendo buscar, olha só o tanto, né, de oportunidade que é gerado quando não fecha as portas. Exatamente. Que é o que você trouxe. E é exatamente assim que eu comecei. Olha aí. Na área de síndico profissional. Quando que foi esse próximo passo? O que fez você virar essa chave e falar assim, puxa, agora eu vou empreender nessa parte de administração e gestão de condomínios? Sim. Então, eu comecei exatamente, foi nesse sentido, onde a gente veio fazendo um bom trabalho, tinha uma conservadora nesse condomínio, né? E uma das donas dessa conservadora tinha um imóvel em um outro condomínio e me indicou, falou, pô, Jô, você faz um trabalho bacana, por que você não atua nesse condomínio? Eu vou te indicar lá para ver se dá certo e tudo. E assim foi, a gente pegou um condomínio de 8 unidades. Foi o nosso primeiro condomínio como síndico profissional. Nós assumimos esse condomínio, fizemos o trabalho de implantação, pós-entrega de chave e tudo. Fizemos a implantação de regimento interno, demos todo o suporte para os condôminos. Foi tranquilo, né? Foi tranquilo. 8 unidades? Não, 8 unidades, pô. Para quem está acostumado com 512, não é nada, né? E aí, o que eu percebi nesse primeiro condomínio, e até algumas coisas que hoje eu penso muito, foi o quê, Léo? A gente começou a perceber que o que eles queriam era uma pessoa para ir, implantar, deixar as coisas redondas. No primeiro ano, simplesmente falou, Joseph, o condomínio está muito bom. Acho que a gente consegue seguir com as próprias pernas. Muito obrigado. Bola para frente. Entendi. E não é porque eu fiz um trabalho ruim. Tanto que, quando a gente saiu desse condomínio, né, após esse primeiro ano que a gente implantou, colocamos gás, colocamos água para o pessoal, individualizamos tudo, os portões automáticos, coisas que não tinha, que a construtora não tinha entregue, e aí a gente percebeu que ele já tinha um condomínio redondo, funcionando bacana, e falou, não, agora a gente segue com a nossa própria perna. Mas não, tá tranquilo. E aí, o que eu percebi com isso? Vários condôminos que ali passaram dessas 8 unidades, indicou a gente para vários condomínios ali próximo, que inclusive hoje alguns ainda fazem parte da nossa carteira de cliente. Que legal. O nosso segundo cliente como síndico profissional é nosso cliente até hoje. Entendeu? Isso é muito importante. Que legal. Eu falo que essa indicação, quando você faz um trabalho legal, quando você passa por aquele condomínio com consciência, com trabalho tranquilo, você ganha outros condomínios através disso. Perfeito. E esse condomínio, o primeiro só não é porque o que ele queria era mais ou menos uma consultoria, né? Ele queria uma consultoria temporária, né? Ali durante um ano, um mandato e alguma coisa. E aí ele queria organizar a casa. Cara, organizou a casa, a gente segue daqui pra frente. Mas foi um trabalho bacana que conseguiu, inclusive, trouxe novos clientes. Isso legal. Aí. E dessas histórias com 512, né, até com 8 e várias outras unidades que vocês já cuidaram, tem alguma história inusitada que tem na cabeça? Alguma coisa que você fala, cara, isso daqui não esperava? Tem algumas tristes, mas tem algumas inusitadas, né? Teve sim, teve uma situação bem legal, assim, legal, ao mesmo tempo, minha esposa ficou pé da vida, né? Porque no início, quando a gente inicia na gestão, e eu sou bem dedicado, sabe, Léo? Eu sou um cara muito dedicado. E aí, independente de onde eu estiver, se a pessoa me procurou, se teve qualquer situação, eu tento dar aquele suporte mesmo que distante, pelo WhatsApp e tudo. E teve um belo dia, eu tava na minha casa, deitado, eu, minha esposa, meu filho e tal. E aí, do nada, meu interfone toca. Joseph, tá com um problema, desce aqui embaixo. Falei assim, mas qual que é o problema? Não, que tem um casal brigando. Falei assim, não, mas
Já chamaram a polícia? Já foi tratado de alguma forma e tudo? Não, a mulher tá batendo no cara, tá cortando o cara no couro e tal. Eu falei, mas a mulher que tá batendo no cara? Eu falei, então você tem que chamar a polícia mesmo, vou fazer o quê? Vou segurar a mulher do cara, não tem jeito, né? E aí teve essa situação, aí minha esposa, não, você não vai descer e tal. Aí eu fui, dei um suporte, fui pra portaria, falei, dá uma olhadinha se tá acontecendo alguma coisa, né? O porteiro correu lá, viu que realmente era briga de casal, mas o cara tava apanhando a rodo lá, a mulher cortando ele no couro. O que a gente fez, falei, chama a polícia vai lá e resolve. Foi assim, um caso legal, que eu achei legal, assim, pelo fato de ser, normalmente é o contrário, né? Sim. Mas foi assim, a mulher cortando o cara no couro e o cara quietinho, não fazendo nada, e tivemos que chamar a polícia pro cara lá, mas eu achei inusitado o fato deles quererem que eu fosse lá e separasse a briga. Eu falei, não faço isso, né? A gente viu hoje vários casos aí na área condominial, que é bem triste, e recentemente a gente passou por isso essa semana, né? Tá passando uma situação bem desagradável nesse sentido. Eu acredito que assim, a gente tem que saber até onde a gente pode ir, até onde é a nossa responsabilidade, sabe, Léo? Pois é, e normalmente quando você pega casos que os moradores ou a equipe de gestão, eles não sabem os papéis de cada um. Normalmente, onde que o pessoal pisa na bola? Sabe, que o pessoal fala, não entende, eles exigem coisas que não é para exigir. O que Cara, normalmente... Como eu disse, né? Eu penso que hoje o maior gargalo do condomínio são pessoas. Sou formado hoje em gestão de pessoas, gente, por mais que eu sou um cara muito tranquilo, tem muitos casos que a gente passa hoje no dia a dia que a gente fala assim, poxa, mas isso não é papel meu, né? E aí o condomínio às vezes confunde, exatamente nesse sentido. Ah, meu chuveiro queimou, Joseph, o que você vai fazer por mim? Nada. Não tem o que eu posso fazer, né? Eu posso te indicar um bombeiro hidráulico, um eletricista, se for o caso, teu né? contato que eu passar, tudo bem, né? O que eu posso fazer é te ajudar nesse sentido, mas muitas vezes o cara quer que a gente vá lá e troca o chuveiro dele, quer que a gente vá lá e manda o zelador no horário de trabalho trocar o chuveiro. Eu falei, não, aí não dá, né? Eu falo que assim, hoje as pessoas confundem as responsabilidades. Sim. E isso eu tento deixar o mais claro possível para meus clientes. No início, cara, eu não tinha essa questão. Quando eu comecei lá nesse primeiro condomínio mesmo, o morador me ligava domingo, 9 horas da manhã, ô Jô, meu apartamento tá sem água, o condomínio inteiro tem água. Falei, mas já olhou o registro? Não, já olhei e tal. Aí eu, não, vou dar um pulinho aí. Aí ia lá olhar, era um registro do apartamento do cara que tava fechado. Então assim, eu já deixei de passar Dia dos Pais com meu pai por causa disso. Hoje a gente não faz isso mais. Então hoje a gente tem uma equipe que dá um suporte necessário. Todos os meus clientes tratam diretamente comigo. Meu telefone pessoal é o que eu trato com os meus clientes, mas deu 6 horas da tarde, eu evito olhar o telefone. Eu pego o telefone e dou uma olhada se for alguma coisa de emergência, mas eu deixo muito claro para meus clientes. A comunicação faz toda a diferença nesse aspecto. Quer falar comigo? É emergência? Me liga. Porque o WhatsApp eu não vou conseguir olhar. Né? Às vezes eu até dou uma olhadinha, mas nem sempre eu vou conseguir dar uma resposta em tempo hábil. Então, se é urgente, se é emergente, liga. Então, hoje, as pessoas elas têm confundido. Eles confundem o papel do síndico da administradora, eles confundem o papel do síndico com a conservadora, da administradora com a garantidora. Eles não sabem fazer essa diferenciação. Então, hoje a gente faz muito vídeos educativos mesmo nos condomínios. Então, hoje o que eu faço? Quando a gente assume, principalmente quando é implantação, a primeira assembleia de implantação eu levo todas as empresas, todas, sem exceção. Faço questão. A administradora, o síndico, a conservadora, a garantidora, para quê? Para que eles saibam quem que é o papel e o que cada uma delas faz. Então eu já inicio a assembleia apresentando cada empresa e o que é a responsabilidade de cada um. E com o telefone, tá com problema hoje, por exemplo? Joseph, não, vários condomínios. Joseph, não tô conseguindo gerar meu boleto. Fala, tá, mas eu não gero boleto. O boleto é com a garantidora tal. Passo o contato da garantidora, eles vão lá e resolvem. Se tem uma dificuldade, uma pessoa que é idosa, tem uma certa dificuldade, dou todo o suporte. Se precisar, eu ligo lá, pego o boleto e entrego para ela. Mas uma única vez. Nos próximos, ela tem que saber que ela vai ter que percorrer esse caminho. Porque senão vira rotina e eu acabo assumindo um papel que não é meu e não dou conta de atender meus clientes. Que hoje não são poucos. A Condoeduca é uma plataforma feita para quem quer dominar a gestão condominial de forma prática, moderna e respeitada no mercado. Capacitação 100% online com especialistas que entendem que você vive na prática. O ponto importante vamos falar dessa assembleia da instauração, né? Quando a primeira assembleia que é feita no condomínio, a AGI. Um ponto importante para quem está aqui nos ouvindo e vai participar de uma AGI, ou você quer aprimorar o condomínio, que às vezes está uma bagunça. Pontos importantes para serem levados em consideração. Pegar os fornecedores principais, pega esses fornecedores, traz junto,
né, nessa apresentação e explica ali o papel de cada um, o contato principal de cada um, para que todos os moradores, pelo menos aqueles que estão presentes, e depois você passa essa mensagem para frente, né? Mas você fala, olha, a administradora, ela tem o papel de fazer armazenamento dos arquivos, a prestação de contas, etc, etc, etc. Cada uma, né, aí define seu escopo e seus limites, né? Exato. Quem está na gestão? Síndicos, tem esse papel aqui. Garantidora, tal, né? Equipe de manutenção, zeladoria, portaria e assim por diante. Porque daí, dessa forma, tudo fica muito mais simples e as pessoas vão, né, ter uma convivência melhor. E existe uma tendência às dores, né, às reclamações, os pontos, até o caso que você, inusitado, que você contou antes, de se concentrar na portaria, né? Então, deu problema na hidráulica. Se não tem o contato do síndico ou algo assim, vai descer na portaria. Né? Você deu problema no portão, vai descer na portaria. Então, sempre vai ter... A portaria é como se fosse uma esfera de situações, ela é um imã, né? Que vai centraliza tudo, né? A portaria é sempre isso. E aí, às vezes, as pessoas acabam tirando dúvidas ou querendo que as coisas sejam resolvidas pela equipe que está na portaria, mas às vezes não são as pessoas que são responsáveis por isso, né? E a gente... Eu sou morador de condomínio. Às vezes a gente está ali no condomínio, tem a pessoa na portaria, que o trabalho dela é cuidar da entrada e saída de veículos, pessoas, às vezes até encomendas. Esse é o trabalho dela e o pessoal fica ali, sabe, falando coisa e distraindo e atrapalhando o trabalho dela. Então, conhecer os papéis é extremamente importante. Sim. Você, José, tocou num ponto anteriormente que foi o ponto de violência doméstica. Numa situação como essa, até para os moradores que estão aqui, os síndicos que também às vezes acabam caindo e, né, entrando numa situação como essa, qual é a recomendação, qual é o passo a passo que você acredita que é o mais recomendado para um caso como esse? Até mesmo porque, se eu não estou enganado, aí me corrija se eu estiver errado, tá? Eu tô falando que como morador, se eu não estou enganado, a polícia em si não pode entrar dentro do condomínio, assim, porque ela quer. Ela não pode fazer isso. Mas me corrija se eu estiver errado. Qual que seria o procedimento? Léo, então, a gente orienta sempre numa situação de violência doméstica. Primeira situação, aconteceu, está frequente, formaliza para o síndico, né, que hoje a gente tem por obrigação acionar o órgão competente, que no caso hoje é a polícia, sim. Tá? Então hoje o que a gente faz? Aciona o 190, né? Acionamos o 190. O síndico ele pode acompanhar ou direcionar alguém, seja um zelador, alguém, um preposto, alguém para poder fazer esse acompanhamento. Da polícia. Da polícia. Okay. Até a unidade que está com a situação. Mas hoje o que a gente percebe muito é o quê? Às vezes a pessoa ali, a mulher e tal, que está sofrendo aquela violência doméstica, muitas vezes fala, já aconteceu, tá? Da gente chegar com a polícia em uma unidade, a polícia bater na porta, antes da polícia chegar, tava aos gritos. A polícia chegar, não está acontecendo nada. E aí não teve um boletim, não teve nada. Se a pessoa, infelizmente, né, que está sofrendo a violência, ela não denunciar, ela não quiser falar nada, a polícia não vai entrar no imóvel dela, como você disse. No imóvel da pessoa, a polícia ela não pode entrar sem autorização. Da porta do condomínio para as áreas comuns, ela pode entrar quantas vezes quiser. Eu acho até bom. Tá? Nos meus condomínios, quando chegam... Sem autorização? Sem autorização. A minha equipe de portaria ela é autorizada sempre a liberar o acesso da polícia. Exatamente para quê? Eu trabalho com muitos grandes condomínios. Né? Como eu disse, hoje o nosso maior cliente tem 560 unidades. Então, nesses tipos de condomínio, eu fico contente quando a polícia vai lá pelo menos uma vez no dia, dá uma volta lá dentro, ver como é que tá. Por quê? Infelizmente, em grandes condomínios é onde acontece muita prostituição, tráfico de droga, coisas ilícitas acontecem muito ali dentro. Por quê? Imagina, muita gente ao mesmo tempo. Então, você não sabe. O cara que passa lá todo arrumado, às vezes engravatado e tudo, às vezes é um cara que vende droga dentro do condomínio. Infelizmente, isso é comum, tá? Sim. E acontece muito. Então, assim, eu falo que hoje, quando eu tenho um policiamento, hoje a gente tem... eu tenho alguns pontos de apoio na região que a gente precisou de qualquer situação, a gente liga e tem um atendimento mais rápido. Que já acontece, às vezes, um cara usando droga na área comum. Infelizmente, né? Tem um índice muito grande do uso aí de maconha, principalmente, tal, virou uma coisa meio que normal, né? Que é normal às vezes para a pessoa, mas para uma área comum do condomínio não é normal. Sim. Né? Não me importa da pessoa usar dentro da casa dela, em qualquer lugar que ela achar viável, desde que não seja na área comum do meu condomínio. Porque tem crianças ali, nós temos idosos, e temos, independente de ser criança ou idoso, tem pessoa que não compartilha com aquilo ali, é direito da pessoa, né? E eu acredito muito nisso. Então, assim, a questão da violência doméstica, o passo principal faça o contato com o 190, denuncie,
faça o contato, peça para que eles vá até a unidade, coloque a unidade certinha, para que eles possam ir e tentar resolver de uma forma tranquila. Se não tiver a solução, né, se a pessoa não quiser ser atendida, aí infelizmente a gente não tem o que fazer. Mas a minha orientação para o síndico, principalmente, é nunca vá até a unidade sozinho. Isso orienta a nunca ir até a unidade sozinho, tentar resolver esse tipo de situação sozinho. Por quê, pessoal? Infelizmente, pode acontecer disso virar contra o próprio síndico. Né? E aí você tentar resolver uma situação que de certa forma não é sua obrigação e você acabar tendo um problema muito maior, um problema futuro com relação à situação. Até mesmo como morador, né? Exatamente. Às vezes o morador também tem essa iniciativa ou quer de alguma forma resolver ou ajudar ou qualquer coisa nesse sentido, acaba querendo ir até a unidade e daí acaba tendo dificuldades ou comprando situações e problemas futuros que não faria sentido. Exato. Né? É triste, mas é verdade. É bom sempre trazer as pessoas corretas para resolver essa situação. Isso aí. Perfeito. E nas tuas redes sociais, vocês compartilham também insights, compartilham, né, essas dicas? Como que vocês fazem isso? O que isso traz de bacana que você percebe no seu trabalho? Léo, então, a gente hoje, eu sou um síndico muito operacional, né? Eu gosto do administrativo, sei fazer muito bem. Como eu vim de uma área, né, de departamento pessoal, então eu trabalhei muitos anos fechado no espaço ali, tinha meus compromissos com as minhas datas certinhas de compromisso e tal. Então, quando eu saí dessa rotina, cara, eu falei assim, uau, é o que eu quero. É outro mundo. É o que eu quero, cara, porque tava totalmente fechado ali, tinha rotina, eu tinha data para tudo. Hoje eu não tenho data para nada. Hoje eu durmo pensando que amanhã eu tenho N coisas para fazer, amanhã eu tenho N vezes 5. Não tem jeito. E tá crescendo. Vai crescendo, isso aí. Então, assim, hoje eu trabalho muito na operação dos condomínios. Então, eu tento na minha rede social, principalmente no Instagram hoje, que é a nossa principal plataforma de divulgação, né? Qual que é? @Cabral Síndico Profissional. Legal, segue lá. Segue a gente lá que vocês vão ver muito conteúdo da área condominial. Legal. Então, assim, lá a gente posta muito a rotina do dia a dia do condomínio mesmo. Então lá você vai ver eu, se precisar, trocando a lâmpada, dando um suporte para um zelador, postando insights mesmo do que, principalmente o convívio com os condôminos. Eu falo que assim, postando para o pessoal, se eu tive uma assembleia péssima no dia anterior, no outro dia, que normalmente acaba tarde da noite, aí eu não fico postando, mas no outro dia eu explico pro pessoal, pô, gente, tive uma assembleia que começou super bem, ela foi numa pegada muito boa, chegou em determinado momento que surgiu essa situação, que estragou completamente a assembleia, que a gente tinha mais 4 pautas a tratar, que a gente teve que encerrar naquela pauta. Por quê? Porque um único exclusivo condômino conseguiu atrapalhar aquela situação. Nossa. Então a gente tenta postar o dia a dia, o que realmente o síndico passa no dia a dia dos seus condomínios. Eu tento sempre postar isso para os meus clientes, sabe? E você posta também sobre manutenções preventivas, né? Bastante coisa. Como que a manutenção preventiva fez, né? Gerou, né? Toda essa importância dentro da rede social e também na tua gestão? Léo, o que acontece? Como eu comecei a falar anteriormente, no início da minha profissão de síndico, eu passei muito problema com o condomínio. E quando eu falo muito problema, o que seria? A gente assumiu muitos condomínios ao mesmo tempo. Então, assim, a gente sumiu ali em questão de um ano, a gente tinha 3 condomínios, quando a gente assustou, a gente estava com quase 20. Então, assim, foram muitos condomínios ao mesmo tempo e de forma desorganizada. E o que eu comecei a perceber? Os condomínios que nós assumimos, eles não passavam por manutenções preventivas. Então, dava dia dos namorados, que era o dia de eu estar com a minha esposa, meu telefone não parava de tocar. E aí, ao invés de eu dar atenção para minha esposa, dar atenção para meu filho, eu tinha que pegar e deslocar para o condomínio para resolver um problema que poderia ter sido resolvido antes do fim de semana, antes daquele feriado. Então, o que eu comecei a fazer? Por exemplo, agora nós estamos na véspera do carnaval. Então, o que eu faço? Eu, o Maicon e meus 3 zeladores itinerantes. A gente vai em todos os nossos condomínios, sem exceção. Todos eles, a gente faz uma inspeção em tudo. O que pode causar de eu ter que parar minha vida para ir lá no condomínio? Água, falta de água, né? Problema no motor de portão. Esses são os pontos principais que eu sei que se parar, eu tenho que parar minha vida para ir lá resolver ou direcionar alguém para fazer. Então, a primeira coisa que eu fiz, consegui bons parceiros. Eu penso que assim, um síndico que tem bons parceiros, ele consegue, de onde ele estiver, resolver todos os problemas dele. Esse é o primeiro ponto. E segundo, é fazer as preventivas. O que eu percebi? Se eu faço a preventiva, não é que o risco é 0 de acontecer um problema. Posso fazer uma preventiva hoje numa caixa d'água, a boia quebrar amanhã e infelizmente aconteceu um problema. Mas o risco disso acontecer é menor. É bem menor. Então, se eu faço o que eu comecei a perceber foi exatamente isso. Se eu tenho um cronograma de manutenção preventiva, se eu faço essa preventiva periodicamente, a manutenção corretiva ela quase não vai acontecer. E é onde eu tenho a minha tranquilidade de passar meu fim de semana com os meus pais, passar o fim de semana com a minha família. E hoje eu tenho essa tranquilidade mesmo. Eu saio assim, sexta-feira, volto na segunda-feira, vai ter um problema ou outro? Vai. Mas é mínimo, são mínimos problemas. Então, é o que eu tento mostrar, principalmente para os meus amigos síndicos, que a gente tem vários amigos, eu falo assim, eu não tenho concorrentes hoje.
tem Liliane, Wagner, tem uma galera ali que a gente concorre em vários condomínios juntos, mas eu falo que a gente é parceiro. Porque quando eu preciso de um fornecedor, Lili, tô com um problema aqui, como é que eu faço? Você tem um fornecedor para você me indicar? E vice-versa, a gente tem uma troca, sabe? E essa troca valoriza o mercado. Sim. Entendeu? Se a gente tem essa preventiva, se a gente tem esse suporte e os síndicos se ajudam, a régua se eleva. E é onde eu consigo precificar melhor. Onde se eu tenho bons profissionais, que eu sei que está no mesmo padrão que o meu, se eu sei que, dependendo do síndico que vai, eu sei que eu posso precificar lá em cima, que ele também vai colocar a régua lá em cima. Então, as preventivas, voltando aqui um pouquinho, fugir um pouco, mas as preventivas eu penso assim, ela é de extrema importância para o síndico ter tranquilidade. Se o síndico consegue fazer as preventivas, ele evita custo para o condomínio, que é um dos pontos assim, principais, porque se eu pago... uma visita de R$200 para o cara fazer uma preventiva, se ele for numa corretiva num domingo à noite, meu amigo, ele vai me cobrar 500. Então, assim, o custo da corretiva ela é muito maior do que a da preventiva. E às vezes ainda para não terminar, porque ele precisa terminar no outro dia. Que não fazer um paliativo. Que teve um paliativo, que não tinha talvez a loja aberta ou coisa assim. É isso aí. E olha só que interessante, você comentou a respeito desse networking e você conseguir estar... dentro desse mercado networking e você compartilhar conhecimento, mas também compartilhar fornecedor, compartilhar informações com toda a turma e ajuda na passagem de bastão que a gente estava falando antes. Então, quando tem um grupo, né, e tem bons síndicos que são profissionais, que realmente têm uma excelente gestão, o que acontece? A passagem de bastão é melhor, trocam experiências de uma forma muito melhor. Né? Cara, parece que tudo flui com muito mais profissionalismo, né? Fica um negócio muito mais bacana. Sim. Léo, pra você ter ideia, hoje a gente tem síndicos aí que a gente fala que é parceiro nosso, que se eu sei que o condomínio é do fulano, eu antes de eu mandar qualquer proposta, eu ligo, olha, me pediram uma proposta, condomínio assim, 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 soube que você quer o síndico, e aí, você pretende continuar? Como é que tá? Porque a gente tem essa parceria. Se a pessoa falar, Josi, pode mandar proposta que lá eu não tô gostando por causa disso, disso, a gente já manda, já sabendo do problema do condomínio, e já manda com valor que tem que ser cobrado. Isso, para conseguir resolver, exatamente, conseguir atender. Para conseguir atender a altura. Perfeito. Você comentou agora há pouco a respeito da equipe, né? Que hoje você tem uma equipe formada e você mencionou que você tem zeladores itinerantes. Isso. Para a turma entender, o que seriam os zeladores itinerantes e como que é a formação da sua equipe hoje? E quantos condomínios você atende também, para o pessoal ter uma noção de como que foi essa construção? Sim, na realidade eu vou começar um pouquinho mais antes disso, porque, como eu disse, né? A gente começou, em um ano a gente adquiriu muitos condomínios. Então, a gente cresceu significativamente desorganizadamente. Então, assim, era só eu e a minha esposa, né? E aí, em um ano, quando a Sussu estava com a cartela de 20 clientes, 20 condomínios. E aí eu falei, poxa, 20 condomínios, só eu e a Simone, não tá dando certo. E aí, começamos a desejar em um lado, deixar de desejar em outro e tal. Falei, não, tem que organizar o negócio. Então, o que eu fiz? Fui lá, comecei a contratei o Michael, que hoje é meu supervisor, é meu braço direito. Eu falo que ele, assim, já falou em sair da empresa um monte de vezes, mas sempre que ele fala, vamos conversar, vem cá, vamos sentar aqui pra gente poder resolver, porque é um cara, assim, excepcional. Como pessoa, como profissional, não deixa a desejar em nada. Então, hoje é eu, o Maicon, que é meu supervisor de condomínio, e a Simone, que é minha sócia e minha esposa. Então, assim, cada um tem uma responsabilidade dentro da empresa. E além de nós três, nós já tivemos outros funcionários contratados, mas, assim, a gente preferiu manter os três e temos 3 zeladores itinerantes. Eles não são contratados pela Cabral. Eles são terceirizados, onde... Legal. Eu pago para ele um fixo mensal, né? E eles fazem todos os meus atendimentos, principalmente dos pequenos condomínios, que não tem um zelador fixo, que ele vai lá, troca uma lâmpada, ele vai lá, troca uma torneira, ele vai lá, arruma um problema do alarme que está estragado. Então, esses zeladores itinerantes, ele vai pontualmente para resolver problemas do condomínio. E é ele que dá todo esse suporte para a gente. Então, eu vou viajar agora na sexta-feira, eu vou ficar fora, eu só retorno na quarta. Então, quem vai ficar por conta é o Maicon, e esses 3 zeladores itinerantes. Então, qualquer situação que acontecer nos condomínios, um deles vai se deslocar e vai resolver o problema. Então, eu sei que onde eu estiver, o problema vai ser resolvido. Vou dar o suporte para o meu cliente, dar o retorno no WhatsApp e tudo, que como eu disse, quem responde todos os WhatsApps sou eu. Então, eu não abro mão disso, é uma questão, assim, eu falo que é um diferencial da Cabral, a gente não trabalha com IA, não trabalha com nenhum aplicativo de resposta automática. Hoje, todos os meus clientes é eu que respondo, é uma resposta direta, eu falo que é humanizado, né, vamos dizer assim. Então, os zeladores itinerantes, ele tem esse papel. Ele tem
o papel de dar esse suporte para o síndico. E assim, não é um cara que eu vou mandar para ir numa reunião conversar com o morador, porque ele não vai saber fazer isso. Mas é o cara que vai saber ir lá e apagar o incêndio na hora lá, resolver o problema, vai me dar o retorno e eu vou ter como dar o retorno para o meu cliente que o problema foi resolvido. Que legal. Hoje, com essa estrutura que você tem, com essa visão, você acredita que você conseguiria atender com qualidade até quantos condomínios, mais ou menos, com qualidade? Hoje, com a equipe que eu tenho, eu acredito que eu conseguiria atender até uns 80 condomínios tranquilamente. 80 condomínios. Hoje a gente tem 35 condomínios na nossa cartela. E aí esse 35 varia, como eu disse anteriormente, né? De 6 unidades a 560 unidades. O nosso menor condomínio tem 6 apartamentos e o maior tem 560. Mas hoje, no perfil de cliente que a gente tem buscado, eu acredito que entre 80 e 100 condomínios a gente consiga atender tranquilo com a equipe atual que a gente tem. Legal, que bacana. E a ideia é crescer cada vez mais. Né? E para quem está nos ouvindo aqui, qual que é a região que você atende e como que o pessoal pode chegar até você? Certo. Hoje o principal ponto que as pessoas chegam até a gente através do Instagram, como eu disse anteriormente, @Cabral Síndico Profissional. Que legal. Nosso foco hoje é Betim, Contagem, né, num todo, que é uma cidade ao lado da outra ali, e a região do Barreiro e a região oeste de Belo Horizonte, que é a região que a gente já costuma atender e tem condição de atender com qualidade. Então, quando foge um pouquinho disso, você não vai atender, Joseph? Eu não, mas eu vou te indicar um síndico parceiro nosso para poder ir lá te atender. Que legal. A gente já tem essa tranquilidade aí de dar esse suporte, que acontece muito, tá? Então a gente indica muito, da mesma forma que eu indico para o síndico de lá, o síndico de lá indica para nós do lado de cá. É uma troca constante. Que legal, bacana, sensacional. A gente vai caminhando para o final e para você, Joseph, poder deixar uma mensagem para aquelas pessoas que estão, né, na gestão do condomínio, estão buscando um síndico profissional, como moradores, quais são os insights que você poderia passar para essas pessoas para que elas pudessem fazer as melhores escolhas de fornecedores, de síndicos profissionais e de equipe de gestão? Certo. Eu sempre vou orientar os clientes, né? Quando vocês forem buscar propostas de síndicos profissionais, é buscar se a empresa tem as certidões negativas, é verificar se é de fato uma empresa, se for uma empresa, pedir mesmo as certidões negativas, pedir toda a documentação da empresa, ver se não tem nenhum processo, ver se a empresa é qualificada, porque eu falo que assim, hoje eu posso falar que eu sou o que eu quiser, mas eu tenho que comprovar, né? Então assim, como que eu vou comprovar? Constantemente a gente faz provas de certificação, a gente busca conhecimento, e eu tenho como comprovar tudo isso, através, né, de certificados, através de documentação, e a gente sempre busca gerar essa qualidade, sabe? Que eu falo que assim, o conhecimento, ele é uma coisa que ninguém vai tirar. Então, perfeito. O que eu sempre oriento as pessoas, que muitas vezes falam assim, mas o síndico tal me cobrou R$500 mais barato, você não consegue chegar, não queria tanto fechar com você, eu gostei tanto da sua proposta. Eu falo, olha, infelizmente, para mim conseguir te atender com a qualidade de trabalho que a gente presta para os nossos clientes, o valor mínimo é esse. Se você gostou da minha proposta... Infelizmente, você vai ter que pagar um pouquinho mais caro. Né? Porque hoje a gente vê muito isso no mercado, né? As pessoas jogando o preço lá embaixo para poder entrar a qualquer custo, dá 4, 5 meses, está destituindo, e aí está chamando a gente para participar de novo. Infelizmente, é a realidade do nosso mercado. Então, sempre oriento as pessoas a buscarem informações reais sobre as propostas. Sempre que pedir uma proposta, na proposta tem que ter o CNPJ, tem que pedir certidão negativa estadual, municipal, de justiça, trabalhista e por aí vai, que é aí que a gente consegue garantir que você está comparando laranja com laranja e não laranja com banana. Perfeito. Né? Eu vejo que é uma dinâmica de mercado, como em qualquer mercado, né? E ainda mais em um mercado em que está começando a se formar e ficar cada vez mais visado, cada vez mais profissional agora. É uma dinâmica de mercado que aqueles novos entrantes, eles acabem, claro, desconhecendo como o negócio funciona. E aí, por eles estarem sedentos e quererem, né, pegar mais clientes e tentar mais coisas e, né, puxa, eu preciso criar minha carteira, eles vão jogar o quê? Normalmente o preço para baixo. Porque o capitalismo é isso. No final do dia, né, é a gente tentar oferecer o máximo com o menor custo. O detalhe, né, que acontece é que essas pessoas que, uma boa parte, quando colocam o menor custo, ela ainda não sabe qual é a qualidade e o máximo que ela vai ter que entregar por falta de conhecimento e uma série de coisas. Então, todo esse conhecimento, Joseph, que você está compartilhando aqui com a gente, que a turma que está pegando, todo o conhecimento que a gente tem aqui no nosso canal, né, no nosso Fala Condomínio, podcast, tem muita coisa, no nosso blog, na youcondo.com.br, todos esses lugares você consegue buscar informação também no Instagram da Cabral, você vai ter muita informação para quê? Para que você possa se munir desses casos, se munir desse conhecimento e entender o real valor que você vai precisar gerar para o condomínio, a qualidade que você vai precisar entregar, e aí sim você colocar e formular o preço baseado naquilo que você vai estipular.
né? Isso aí. Que daí essa dinâmica deixa o processo mais profissional, que é o que a gente quer criar aqui no mercado. Exato. E eu nem julgo, Léo, porque quando eu comecei também, eu tive essa dificuldade de entender qual que é o meu custo para me poder precificar. É e difícil. eu, querendo ou não, eu queria chegar no mercado, eu queria ter novos clientes e tal. Como eu disse, hoje o meu segundo cliente, ele é meu cliente até hoje, há 10 anos, praticamente. Então, o que eu falo muito é o quê? No início, lá atrás, eu cobrei dele barato, né? Porque eu não sabia precificar e tudo. Mas foi passando o tempo, eu fui mostrando para eles que a qualidade do meu serviço ia muito além do que eu cobrava deles. E que para mim permanecer naquele local, eu teria que ter um ajuste. Então, o que eu prezo muito é por isso. Às vezes você vai cobrar barato lá no início por não saber precificar e é entendível. Né? Mas o que me preocupa hoje com o mercado é pessoas que já estão no mercado, principalmente há mais tempo, já está consolidado e às vezes está lá oferecendo 3 meses de contrato grátis. Cara, não existe. Aí, ninguém trabalha de graça. Em algum momento essa conta... A conta não fecha. Não vai fechar, exatamente. E para você que está aqui, talvez está se perguntando, pô, mas e como é que eu faço o preço? Pessoal, assim, realmente, fazer a precificação de prestação de serviço é mais complexo, é um pouco mais... É mais difícil. Porque se a gente pega, por exemplo, essa taça aqui, você compra ela por R$10, é óbvio que você não vai vender ela por 9. É muito óbvio isso. A não ser que você queira fazer uma promoção, enfim, uma outra estratégia. Mas, de uma maneira sustentável, você não vai vender ela por R$9 se você pagou 10. Você vai vender por mais do que isso, né? E fazendo as contas com os impostos e tudo mais. A prestação de serviço é difícil porque pergunta quanto é a sua hora, né? A prestação de serviço é quanto que você gasta com o combustível, com o tempo, com as ligações. Tem que precificar tudo isso. E dessa forma você consegue empreender. Você consegue ter uma profissão e uma empresa que vai ser cada vez e muito mais profissional. Bom, para você que está nos ouvindo aqui, se você não anotou nada de tudo isso que a gente falou, eu recomendo o seguinte, você pausa esse vídeo aqui, volta lá atrás, porque o Joseph compartilhou com a gente insights maravilhosos para você se profissionalizar e para você aprender um pouco mais sobre o mercado condominial. E aí já começa, põe no vezes 1,5, vezes 2 ali e começa a anotar para você fazer plano de ação, porque é isso que importa, é isso que vai mudar a sua gestão no dia a dia. Se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreve aqui, ativa o sininho para você receber todas as notificações e deixa os seus comentários, tirando dúvidas e também indicando pessoas para a gente trazer para o nosso podcast. Joseph, em nome da YouCondo, eu agradeço demais por você ter vindo aqui, disponibilizado seu tempo, compartilhado conhecimento com toda essa galera aqui. Seja super bem-vindo também nas próximas vezes que a gente vier fazer podcast, indicar pessoas. Você tá em casa aqui com a gente, tá bom? Ô, Léo, eu que agradeço pela oportunidade, me coloco à disposição sempre que vocês precisarem. Tamo junto. Trabalho com a plataforma de vocês, super indico, principalmente hoje que a tecnologia tem ajudado bastante, né? Então, assim, a plataforma ela faz total diferença facilita a nossa vida como síndico e, assim, muito grato em poder fazer parte do Fala Condomínio e espero poder estar aqui mais vezes. Tamo junto, maravilha então, muito obrigado. Muito obrigado a você que está nos ouvindo e até o nosso próximo podcast Fala Condomínio.